Olá, sabe aquele dia puxado que parece que sugou toda a nossa energia? Quando a gente chega em casa, o que a gente encontra? É um espaço que acolhe, que parece dar um abraço de volta? Ou são só paredes funcionais, talvez até bonitas, mas, sei lá, meio distantes, frias? Nossa, essa sensação é muito atual, né? A gente vive nessa, como chamam, era da ansiedade digital. É tela fria piscando o tempo todo, notificação, uma desconexão que a gente sente até fisicamente. E o curioso é que, às vezes, a própria estética que a gente busca, sabe? Aquele minimalismo, branco, cinza, pode acabar reforçando essa frieza. A casa vira quase um showroom, meio impessoal. É exatamente essa contradição que a gente vai explorar hoje. E olha, não é só mais uma tendência de decoração daquelas que vêm e vão, sabe? É algo mais profundo. Um retorno a umas raízes que a gente talvez tenha esquecido um pouco. Vamos investigar a terracota, mas não só como cor, entende? A ideia é ver como ela pode ser um recurso para criar um abraço psicológico mesmo, dentro de casa. E isso é super importante de frisar. Vai além da estética superficial, não é só, vou pintar uma parede, pronto. A proposta aqui é mais uma mudança de olhar, sabe? Usar a cor, a materialidade do ambiente para construir um refúgio de bem-estar. Para ser um contraponto mesmo, ativo para essa ansiedade, para esse isolamento que está tão presente hoje. Perfeito. Então a nossa conversa hoje vai fundo na psicologia por trás da terracota. A gente quer entender o impacto dela e, claro, como usar isso de um jeito que funcione, que realmente traga esse acolhimento. E vamos nos basear no material que a gente analisou, né? Para começar, acho que vale na essência. O que significa exatamente terracota? Boa! A origem já entrega muito. Vem do italiano, terra cozida. Isso já é, nossa, muito poderoso. Não é só um nome para uma cor ali entre o laranja queimado e o marrom, né? Carrega o significado da argila, que foi moldada, trabalhada pelas mãos e depois transformada pelo fogo. Traz a imagem dos vasos antigos, dos tijolos de construções milenares, da terra do deserto no fim de tarde. Terra cozida. Tem uma ideia de processo aí, né? De transformação. Quase uma alquimia na cor. É como se ela trouxesse junto a memória da matéria original da terra mesmo. Exatamente. É isso. E quando a gente traz a terracota para dentro de casa, talvez até sem perceber, a gente está convidando esse elemento terra, sabe? Que é tão fundamental para a nossa existência, para dentro do nosso espaço mais íntimo, do nosso refúgio. Pensa na sensação de andar descalço na terra molhada ou na areia da praia. É o tal do grounding, né? O aterramento. E a vida moderna, com prédio, asfalto, material sintético, acabou afastando a gente disso. E essa falta de contato, essa sensação de estar meio flutuando, sem um chão firme, acaba criando um prato cheio para a ansiedade, não é? A gente fica meio perdido, sem âncora. Sem dúvida, totalmente. E aí é que a terracota entra como um antídoto cromático bem potente. A força dela está justamente em conseguir oferecer esse abraço, atuando em 3 níveis psicológicos. Eles são bem diferentes, mas se completam. Interessante essa ideia de níveis. Como é que isso funciona na prática? Como a gente percebe esses níveis na cor? Então, o primeiro nível é a estabilidade. O que dá a base para a terracota é o marrom. Pensa na cor do solo, da madeira forte, das raízes que seguram a árvore. No mundo que muda o tempo todo, que é caótico, o nosso cérebro busca instintivamente o marrom como um sinal de segurança, de estrutura. É como se a cor dissesse, opa, aqui é seguro, pode relaxar, você está em terra firme. Entendi. É a âncora visual. A promessa de solidez no meio da confusão. Mas a terracota não é só marrom, né? Ela tem uma vida ali, um calor. Exato. E aí vem o segundo nível, a energia calma. A terracota tem laranja e vermelho na composição. O vermelho traz vitalidade, paixão. O laranja, criatividade, vontade de socializar, calor humano. Só que diferente dessas cores puras, que às vezes podem até agitar demais, cansar, na terracota, essa energia foi, digamos, cozida. Ela foi amaciada, aterrada pelo marrom.
Então, é uma energia que nutre, que acolhe, mas não agita, entende? Sei. É uma vitalidade que convida a ficar, a relaxar e não aquela que empurra para a ação o tempo todo. Faz sentido. E qual seria o terceiro nível desse abraço? O terceiro é o calor. É quase uma sensação física, sabe? De que a temperatura do ambiente subiu um pouquinho só de olhar. Lembra o fogo da lareira, as brasas quentinhas, aquele calor que protege, que conforta. A cor parece que irradia esse aconchego. Então a gente tem a estabilidade da terra, a energia vital, mas de um jeito suave, Isso. e o calor protetor do fogo. Juntando tudo isso, A gente tem o tal abraço psicológico. Essa combinação que cria aquela sensação bem primordial de segurança. Quase um retorno pro útero, sabe? Um ambiente que protege, que permite baixar a guarda, relaxar de verdade. Isso é o oposto da ansiedade, né? Ansiedade é estar em alerta constante. Ambientes muito frios, brancos, cinzas, às vezes podem até piorar essa tensão sem a gente perceber. A terracota faz o contrário. Ajuda a desarmar o sistema nervoso. entendi a lógica por trás, o porquê da terracota funcionar como refúgio. A psicologia faz muito sentido. Mas aí vem a prática, né? Que sempre tem seus desafios. Como usar a terracota sem que o lugar fique parecendo, sei lá, saído dos anos 70? Ou sem que fique pesado, escuro demais? Tipo, morando dentro de um vaso de barro gigante. Esse é um medo clássico. E geralmente ele vem de uma visão meio limitada da cor. Achar que terracota é um tom só é o primeiro erro. Na verdade, existe um espectro enorme, super rico, e o segredo para dar certo não está só em escolher o tom certo ou onde aplicar. Está muito na interação com as texturas e, principalmente, um ponto-chave: a luz. Faz sentido. Então não é a terracota, são as terracotas. Quais seriam as principais variações, assim, e para que tipo de ambiente cada uma serve mais? Exatamente. Dá pra gente pensar em algumas famílias principais, sim. Tem a terracota rosada, por exemplo. É tipo um blush queimado. Mais suave, sabe? Ótima para quartos porque junta o aconchego com um toque de romance, mas bem sutil. Ela funciona quase como um neutro quente. É mais fácil de usar para quem tem um pouco de receio de cores muito fortes. Parece uma boa porta de entrada para quem quer experimentar. E aquela mais conhecida, mais telha? Essa seria a terracota clássica. Aquele laranja telha bem vibrante, mas ainda assim terroso. Essa já tem uma energia mais expansiva, perfeita para áreas sociais, tipo sala de estar, sala de jantar. Ela estimula a conversa, a conexão, dizem que até o apetite, mas sem deixar de ser acolhedora, claro. Legal. E para quem busca um impacto mais profundo mesmo, um aterramento mais forte? Aí a gente vai para terracota profunda. Ela já puxa mais pro marrom, vinho, pro ciana queimada, sabe? Essa versão dá o máximo de aterramento. É mais densa, sóbria, passa uma sensação de maturidade. Funciona super bem em bibliotecas, escritórios, cantinhos de leitura. Lugares que pedem mais introspecção, foco, calma. Nossa, é incrível como um pequeno ajuste no tom já muda toda a sensação, né? Agora, como trazer isso para o espaço real? O material que a gente viu falava em construir o abraço em camadas. Como funciona isso? Sim, essa ideia de camadas ajuda muito a visualizar. A primeira camada, e a que causa mais impacto, claro, são as paredes. É o jeito mais imersivo de usar a cor. Aquele medo de escurecer demais ou de enjoar é real, mas tem como driblar. E aí, a dúvida. Pinta tudo de terracota ou foca só em uma parede? O que vocês recomendam mais? Olha, em espaços maiores, com bastante luz natural, pé direito alto, pintar todas as paredes pode criar um efeito incrível que chamam de efeito caixa de joias. Imagina, o ambiente todo envolvido na cor, como se fosse o forro de veludo de uma caixinha mesmo. Fica super poderoso, dramático, mas muito aconchegante, principalmente à noite. Agora, em espaços menores ou com pouca luz, aquela tática antiga da parede de destaque única geralmente não é a melhor ideia. Pintar só uma parede com uma cor forte e deixar as outras brancas acaba quebrando o ambiente, sabe? Fragmenta. E pode cansar mais rápido também. Entendi. Então, para lugares menores, o que funciona melhor que a tal parede de destaque? Tem duas alternativas bem interessantes. Uma é a meia parede.
pintar só a parte de baixo até uma certa altura. Isso cria uma linha do horizonte visual que âncora o espaço, dá um peso, mas sem sufocar. Outra técnica, mais sutil ainda, é usar um tom de terracota bem suave no teto. No teto? Sério? Mas isso não achata o ambiente? Não dá a sensação de que o teto tá caindo? Pode parecer estranho, né? Mas um teto com um tom quente bem clarinho, ele tende a descer visualmente de um jeito sutil. Ele cria uma sensação de cobertura, de proteção, um limite seguro. É o contrário daquela sensação meio ansiosa do teto branco infinito, sabe? Não sufoca, só aconha. Que sacada, bem pensado. Ok, saindo das paredes. Qual seria a segunda camada para a gente construir esse abraço? Os móveis entram aí? Exato. Se pintar as paredes ainda dá um frio na barriga, o abraço pode vir dos móveis principais, especialmente aqueles onde a gente passa tempo relaxando. Um sofá em tom terracota, por exemplo. Nossa, ele vira o coração da sala na hora. É um convite que não dá para recusar, para se jogar ali. Funciona quase como a lareira simbólica do lugar, sabe? E nesse ponto, o material que a gente analisou bate muito numa tecla. A textura. Parece que a terracota pede mais do que só a cor, né? Fundamental. Essencial. A conexão com a terra precisa de textura. Uma tinta brilhante, acetinada, cria uma barreira. Faz a cor parecer artificial, meio plástica. Perde a alma terrena dela. A cor pede acabamento fosco, mate, poroso, que lembre argila seca, o pó da terra mesmo. Cal, cimento queimado com pigmento nesse tom, tintas minerais, funcionam maravilhosamente para esse efeito de aterramento. E essa necessidade de textura vale também para os tecidos, tipo do sofá, das almofadas. Com certeza. Nos tecidos, a busca é a mesma. Materiais naturais, linho mais rústico, algodão pesado, veludo. O veludo queimado fica lindo. Ele pega a luz de um jeito que parece que a cor tá viva, sabe? E claro, o couro. Couro envelhecido, num tom conhaque, meio terracota. É quase um arquétipo de segurança, de estabilidade. Uma poltrona assim não é só um lugar para sentar. É um porto seguro no meio da sala. Entendido. Então, paredes, móveis. E a terceira camada? Os detalhes. O material chamou de abraço sutil. Essa camada é perfeita para quem quer começar devagar ou para quem já tem uma casa mais neutra, mas sente que falta aquele calorzinho. São como se fossem pontos de acupuntura de aconchego espalhados pelo ambiente. Um exemplo mais óbvio: vasos. Vaso de cerâmica crua, sem esmalte brilhante por fora. Só de tocar na aspereza da argila já é um contato com a terra. Pequenos pedacinhos de terra espalhados pela casa, como uns lembretes táteis. Isso. E os testes, claro, são super aliados. Almofadas, mantas, tapetes. Joga uma manta de tricô bem pesada, cor terracota, em cima de um sofá neutro. Pronto, já mudou a sensação daquele canto. Misturar almofadas terracota com tons de areia, bege, cru, cria uns microclimas de conforto ali. E um tapete com esses tons. Funciona como um aterramento literal. É a terra portátil sobre um piso mais frio. Até objetos menores, né? Livros, quadros, tudo entra nessa camada sutil. Sim, uma lombada de livro nesses tons na estante, uma pintura abstrata com umas pinceladas terrosas, uma bandeja de madeira mais rústica. Tudo isso funciona como pequenas brasas de calor. Vão aquecendo o espaço visualmente, de forma pontual, delicada. Nossa, parece um sistema bem completo para trazer esse calor, essa estabilidade. Mas as fontes que a gente viu dão um alerta importante. Tem um fator que pode colocar tudo a perder se a gente não prestar atenção. A luz. Esse é crítico. Absolutamente crítico. A terracota é uma cor que depende totalmente da iluminação para funcionar. O erro mais comum e que muita gente comete é usar luz branca, fria. Sabe aquelas lâmpadas acima de 4.000 Kelvin? Luz de hospital, de escritório. Essa luz simplesmente mata a terracota. Deixa a cor suja, sem vida, opaca. E pior, cria uma briga sensorial horrível.
A luz está mandando um sinal de alerta, de produtividade, e a cor está convidando para o relaxamento. Não funciona. É tipo tentar acender uma fogueira com água fria, né? Não combina. Qual é então a luz que faz a terracota vibrar, ganhar vida? Luz quente, sem dúvida. Abaixo de 3.000 Kelvin. Pensa na luz do pôr do sol, na luz de vela. O ideal é ficar ali por volta de 2.700 K. Essa luz mais amarelada é essencial. A terracota nasceu para essa luz do fogo, do entardecer. Em casa, a gente consegue isso com lâmpadas de temperatura de cor quente. E qual o efeito prático dessa luz quente nos tons terrosos? Que acontece? O efeito é mágico, especialmente à noite. A luz amarelada de um abajur, por exemplo, faz a terracota ganhar profundidade, vibrar. Ela parece que ganha uns tons dourados, sabe? O ambiente fica aceso por dentro. É nesse momento que o abraço fica mais forte, mais palpável. A estratégia é usar vários pontos de luz indireta, abajur de mesa, luminária de piso, e criando umas poças de luz quentes pelo ambiente, que vão realçar e aquecer a terracota. Entendi. Então, a luz natural faz o trabalho dela durante o dia, mas à noite essa iluminação artificial quente é inegociável para manter a proposta da cor. Ok. E para a gente fechar essa parte mais prática, como combinar a terracota? Ela funciona bem sozinha ou precisa de umas cores de apoio para brilhar mais? Ela brilha muito mais quando tem apoio, sim. Precisa tanto de harmonia quanto de contraste para não ficar monótona ou até pesada demais. A harmonia mais fácil vem dos neutros quentes. Beges, off-whites, tons de areia, palha, madeira clara. São cores da mesma família, digamos, da natureza. Servem como um pano de fundo tranquilo, sabe? Deixam a terracota ser estrela. Certo. E para dar aquele toque a mais, de sofisticação, qual tipo de contraste funciona bem com ela? O contraste mais clássico, que não tem erro, é com verdes profundos. Pense em verde musgo, verde floresta, até um verde sálvia mais fechado. É a combinação básica da natureza, terra e planta. Traz um equilíbrio perfeito entre a estabilidade da terra e a vida do verde. Aliás, planta dentro de vaso de terracota é a manifestação perfeita disso. E uma combinação talvez menos óbvia, mas que fica super sofisticada, é com azuis profundos ou acinzentados, tipo azul petróleo, azul marinho. O azul traz aquela calma, a intelectualidade da água, do céu à noite. E a terracota ancora com o calor da terra. Fica um diálogo lindo entre fogo e água, quente e frio. Interessante. E tem combinações que é melhor evitar? O que pode dar errado na hora de combinar? É bom ter um pouco de cuidado ao misturar a terracota com outros tons quentes muito fortes, muito saturados, tipo amarelo gema, vermelho muito vivo. O risco é o ambiente ficar meio caótico visualmente. Super estimulante. Vira uma febre visual, sabe? Aí perde o efeito calmante. Outro ponto de atenção é o cinza muito frio, aquele cinza cimento puro. Ele tende a brigar com a terracota. É um choque do urbano frio com o natural quente. Se a ideia for usar cinza, é melhor ir num greige, aquele cinza com fundo bege, sabe? Ele tem um calorzinho que conversa melhor. Ótimas dicas. Bom, depois de toda essa conversa, fica bem claro que usar terracota em casa é muito mais que só escolher uma cor bonita, né? Parece quase uma atitude consciente, meio que um ato de resistência contra essa onda de frieza digital, de ambientes meio estéreis que a gente vê por aí. É uma afirmação, com certeza. Uma declaração de que a nossa casa não é uma vitrine para mostrar para os outros, mas é um ninho, um lugar para recarregar as baterias emocionais e energéticas. É escolher conscientemente a estabilidade da terra em vez da volatilidade das tendências que mudam toda hora. É escolher o calor ancestral do fogo em vez da frieza das telas. E a dica implícita talvez seja começar pequeno, né? Trazer um vaso, uma almofada, sentir a textura, ver como a cor muda com a luz do fim do dia e reparar como a gente é puxado para aquele ponto de calor quando está cansado, esgotado. Exatamente. É a psicologia das cores na prática aplicada para o nosso bem-estar. Não é sobre beleza em primeiro lugar, embora a beleza venha junto, claro. É sobre cura, sobre conforto.
A terracota funciona como um resgate sensorial. É um convite para a gente desacelerar por dentro, aterrar as emoções e, no fim das contas, se permitir ser abraçado pela própria casa. Essa nossa conversa reforça demais o quanto o nosso ambiente mais próximo pode moldar como a gente se sente por dentro, né? A terracota é, sem dúvida, uma ferramenta poderosa para esse reencontro com o calor, com o aterramento, e isso deixa a gente com uma pergunta para pensar depois, né? Considerando essa busca por conexão, por aconchego, que outros elementos ancestrais ou naturais, além da cor, poderiam ajudar a transformar um espaço qualquer num verdadeiro refúgio?